Walcir, fique à vontade. Bem à vontade. Foi falado que deveríamos ler o Novo Testamento olhando para o Velho, né? Imaginando que Jesus, né, no tempo de Jesus, ele não tinha o Novo Testamento, nem os discípulos, nem os apóstolos, né? Então, eu separei aqui uma passagem que me chama muito a atenção de um dos apóstolos, o apóstolo João, né? E eu queria ler esse trechinho do entendimento que ele tem olhando para o Velho Testamento. Então, é João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Olha só que interessante. Aí, se você vai em Gênesis, capítulo 1, ele diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Né? Então, eu quero chamar a atenção aqui essa questão do entendimento que João teve. Né? Então, João, aqui ele não tinha o Novo Testamento. Ele não tinha nada aqui do período dele. Ele tinha lá os escritos de Moisés, né? O Pentateuco, ele tinha essas coisas que a gente vê no Velho Testamento. E a sensibilidade dele, quando ele vai fazer as anotações dele, porque ele também não sabia que isso que ele estava escrevendo iria virar palavra de Deus para nós hoje. E aí ele escreve, né, nessa sensibilidade que ele teve de sentir, de ver que o próprio Deus estava conosco, né? Ele esteve lá no princípio e agora ele esteve no nosso meio, ele caminhou, ele tocou em nós, né? Então, essa passagem me chama, assim, muita atenção pelo mover do Espírito Santo em revelar a ele e a sensibilidade dele de ter esse entendimento, né? E João, ele não escreveu isso daqui enquanto ele estava andando com Jesus, né? Foi bem depois, né? Então, e aí fica uma lição para nós, né? Assim, de que ele tinha o conhecimento daquilo que na sua geração estava acontecendo, né? Muito próximo ali, mas que já tinha se falado lá no princípio, né? Então ele tem, e aí ele nos mostra, ó, ele esteve conosco aqui, está conosco em espírito, mas ele esteve lá, né? Então ele conhece todas as coisas, todos os tempos, né? Então, penso assim que aqui na proposta que nós temos nesse imersão online, né, de estarmos lendo o novo, olhando para o velho, eu tenho aqui como, para mim, assim, que eu notei um bom exemplo aqui, essa questão de João, tá? Então, é uma reflexão, né, que eu quero deixar assim, porque a partir de agora, né, nós vamos, quando ler o Evangelho no Novo Testamento, com certeza nós vamos nos relembrar, né, de algo lá no Velho Testamento, e isso vai enriquecer o nosso entendimento sobre essa história, a história de Deus e a história do seu povo. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude nisso. Isso que você trouxe, Walcir, eu acho que abre o nosso entendimento, né, e reforça, embora a gente saiba
que Jesus está antes da criação do homem, né? Participou de todo o processo da humanidade e está no futuro, né? No novos céus, nova terra, toda, né? E assim, né? Mas é uma coisa que talvez por algum momento na nossa vida a gente começou a achar que Jesus ele passou a existir, passou vamos dizer assim, a estar presente na humanidade quando ele encarnou, né? Quando ele se encarnou ali, nasceu de Maria e tal. Parece que a gente olha Jesus só dali para frente, né? E nos dias atuais, porque ele morreu e ressuscitou. Então dá a impressão que Jesus não esteve no Velho Testamento. Mas isso que você leu, né, nos abre mais o entendimento para nós vermos que Jesus está presente em todo o momento, né, da história da humanidade, né? Então isso é muito importante, né? Esse princípio, né, que é o princípio que Deus vai olhar para toda a eternidade. E o interessante é que, assim, esperava-se que aqueles que estavam no templo, sacerdotes, sumos sacerdotes, é que entendessem isso. Mas quem foi entender isso? Um pescador, um homem comum, um homem simples, né? Então, mostra, assim, que Deus não nega o conhecimento e não nega se revelar a quem quer que o busque, né? Então, me chama a atenção isso, porque tem até aquele texto, né? Ele veio para os seus e os seus não o reconheceu, não o aceitaram. João, que era um pescador, né? Longe de ser um sumo sacerdote, ele reconhece isso em Jesus.